Então vamos lá então. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Quero compartilhar com você. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quais são os planos de Deus para mim e para você? De fazer prosperar e não de causar dano. Plano do quê? De dar esperança e um futuro. 3 coisas importantes que nós vamos extrair desse texto. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda uma coisa. Que a vida que você vive hoje, se você considera ela ruim ou boa, eu quero que você entenda uma coisa. Que isso são resultado das suas escolhas. Em primeiro lugar. Por que eu falo isso? Muitas pessoas, elas culpam a Deus, presta atenção que eu vou lhe dizer. Elas culpam a Deus pelo resultado das suas vidas. Muitas pessoas culpam a Deus porque elas não prosperam. Porque elas estão em dívida. Muitas pessoas, elas culpam a Deus pelo casamento que tem. Pelo filho que não está na presença de Deus. Muitas pessoas culpam a Deus pelo financeiro, está todo destruído. Mas eu quero dizer para você que você entenda uma coisa, que Deus não tem nada a ver com esse resultado que você está vivendo hoje, tá? Se você está nesse ciclo, nessa situação de destruição, nós somos o resultado das nossas escolhas. Porém, quando nós aceitamos a Jesus, a palavra de Deus, ela nos mostra um outro caminho. Um caminho de renúncia. E quais são essas renúncias? São justamente aquilo que me deixa nesse estágio de destruição. São justamente caminhos que nos leva à perdição, à destruição. Só que poucas são as pessoas que querem entrar nesse caminho de renúncia. Quando você olha para o livro do profeta Jeremias e quando você vê Deus dizendo, olha, o plano que eu tenho para vocês não é de causar danos, mas é de prosperar. Aí você pode dizer assim, mas pastor, então por que é que eu estou na condição que eu estou? E aqui eu te respondo mais uma vez. Quais são as decisões que você tem tomado? Quais são os posicionamentos, as atitudes que você tem tomado, que tem levado você talvez a estar nessa vida estagnada, aprisionada, oprimida? São escolhas, irmãos. São escolhas. Aí você pode dizer assim, mas pastora, a vida que eu levo hoje, as escolhas então, como a senhora está dizendo, que eu estou tomando na minha vida, está me adoecendo. Está me oprimindo. Qual é o posicionamento que eu preciso ter então? Aqui vem a questão espiritual também. Provérbios, ele diz que nós temos que direcionar as nossas vidas em Deus. Nós temos que perguntar ao Senhor primeiro, antes de tomarmos decisões. Nós temos que buscar as direções em Deus das nossas vidas. E por que Provérbios ele fala isso? Porque o nosso coração é enganoso. Porque a nossa carne sempre vai puxar para aquilo que é cômodo. Sempre vai puxar para o nosso ego. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes nós queremos traçar caminhos em nossas vidas e esses caminhos estão travados e nós estamos insistindo porque achamos que aquilo é bom,
que aquilo é ideal. Mas você já experimentou dobrar os seus joelhos e dizer ao Senhor: Pai, o que é que o Senhor pensa sobre isso? Olha para o meu coração. Se isso não está dando certo, parece que estou dando um tiro errado. A direção, o comando parece estar sendo errado. Será que o Senhor está nesse negócio? Hein, Cristina Amorim? Será que o Senhor está nesse negócio? Por quê? Eu me sinto solitária nisso. Eu me sinto solitário nisso. Você já se perguntou, meu irmão? Talvez você está insistindo em algo que Deus está dizendo para você. Acabou. Já deu. E encerrou. Talvez você está insistindo em algo que Deus disse assim para você. Muda o disco. Você já ouviu esse dizer? Aqui no Paraná usa muito essa questão. Quando a pessoa está redundante, está, né, demais, muda o disco. A gente fala assim, né? Muda o pensamento. Já deu. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que nós temos que parar de culpar a Deus as coisas que são de responsabilidade nossa. Há caminhos que para o homem parece ser bom, não diz assim a Bíblia? Mas nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Porque nós olhamos e achamos que é o que é. Não, esse aqui vai ser bom para mim, eu vou para cima, vai dar certo, aí começa a dar errado. Aí você se frustra e você fala: poxa, Deus, eu estou me esforçando, eu estou indo e as coisas não estão acontecendo. Aí que tá, você está no caminho certo? Esse é o caminho? Essa é a direção? É o que Deus tem para você? É o que Deus tem para sua casa? É o que Deus tem para o seu ministério? Então você tem que tomar cuidado. Porque a gente reclama dos resultados, mas na hora de tomar a decisão a gente não pede direção para Deus. Nós questionamos os resultados, culpamos o outro por causa do resultado, mas quando nós temos uma oportunidade, nós não oramos a Deus, não pedimos direção a Deus, não conversamos com Jesus, não pedimos sinal a Ele. Senhor, traga paz no meu coração, se é para fazer e tal, me dê sinais. Isso não. Mas daí a gente reclama do resultado. E o Senhor está dizendo: o plano que eu tenho para você, Jeremias 29:11, não é plano de causar danos, mas é de prosperidade. E diz mais: o plano que eu tenho para você é de te dar esperança e um futuro. Meu irmão, escuta. A pessoa só tem uma visão de futuro quando ela tem esperança no seu coração. Quando ela tem fé dentro da sua alma. Quando você encontra pessoas que não têm um norte, ela olha para o futuro, ela não sabe o que ela quer da vida dela, pode saber que o presente dela está muito confuso. Pode ter toda a certeza que ela já teve um passado também de muitas confusões na sua vida. Então hoje ela fica buscando a afirmação de alguém ou a aprovação de alguém para ela poder se projetar ao futuro. E você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa de afirmação de ninguém. Porque senão você inverte os polos estando nessa posição. Você precisa sim de uma direção de Deus. Dobrar o seu joelho, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Isso nós precisamos. Dobrar os nossos joelhos, conversar com o Senhor. Sábado eu preguei num... Escuta bem. Eu fui pregar num retiro e eu ia sozinha nesse retiro. Eu falei, eu quero conversar com Deus. Eu gosto muito de conversar com Deus dirigindo.
E eu falei para Deus, eu quero conversar com o Senhor no negócio que tá me incomodando. E olha só, irmãos. Aí de repente eu falei assim, quer saber? Falei, não vou sozinha não, porque depois para voltar tarde, né, é perigoso. E é bom ter duas cabeças dentro de um carro, né? Uma cabeça sozinha é meio perigoso, do jeito que anda a nossa cidade. Liguei pra patinete, era caminho do retiro onde eu ia pregar. Aí cheguei lá naquele retiro, irmãos, pra pregar. E antes de chegar e pegar a irmã que é comigo, no caminho, eu falei assim, Senhor, eu queria tanto ouvir a tua voz hoje. Fala comigo. E quando eu estava pregando, irmãos, para aquelas mulheres, era tarde já, era quase 10 horas, e é difícil pregar nesse horário em retiro, né, irmãos? Eu, particularmente, pregar nesse horário, eu não gosto muito, porque normalmente você pega a pessoa cansada. E dependendo do que você vai falar, já é uma guerra espiritual, né? Mas as mulheradas até que estavam ligadas. E teve um momento, por isso que eu falo para você que Deus ele é tão maravilhoso. Tinha um negócio me incomodando, irmãos. Sabe aquele negócio que tá te incomodando? E teve um momento assim do retiro que eu estava pregando, que o Espírito de Deus falou comigo tão poderosamente, irmãos, que eu falo, tão certo como vive o Senhor. Eu senti uma mão que desceu no meu peito e fez assim, ó. E tirou aquilo que estava incomodando o meu coração. E eu ia pregar sobre uma coisa e Deus me levou a outra. E naquele momento, irmão, eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo. E eu achando que o Senhor ia usar algum vaso para falar comigo. E na verdade o Senhor desceu ali no meu coração e palestrou comigo, hein? Então eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Tem coisas que você vai fazer. Tem coisas que você vai agir. Mas quando você pede direção de Deus, o Senhor fala assim, não. Não é do seu jeito. Não é da sua forma. Quando você olha para Jeremias 29:11, você vê aqui, irmão, uma revelação profética. Sabe por quê? Todas as vezes que a gente age pelo nosso impulso, a gente quer fazer do nosso jeito, é porque a gente está num lugar que nós não deveríamos estar. E tem muitas pessoas que tomam decisões e quebram a sua cara, porque às vezes ela quer tomar uma decisão, ela quer agir por impulso. Só que por trás daquele sentimento de impulso, tem uma tristeza, tem uma ferida, tem uma angústia, tem uma frustração. E é isso aqui que vai te prejudicar. E quando Deus fala assim, não faça isso. Quando Deus vem lá e puxa o teu freio de mão, é porque Deus ele está olhando para o teu coração, ele sabe que você está agindo ou que você vai agir por impulso. E ele não quer que você se frustre. É por isso que o texto vai dizer que os planos que Deus tem para você não é planos de causar dano. Ei, pise o pé no freio. Cuidado com as decisões que você está querendo tomar. Cuidado com esses seus impulsionamentos. Cuidado. Cuidado. As pessoas muito impulsivas, elas são manipuladas por outras pessoas. Você já viu aquelas pessoas que não têm coragem de fazer? Não têm coragem de falar? Então ela vai lá no impossível. Ela vai lá no impulsivo, ela vai lá no prolixo, na pessoa que fala demais. Na pessoa impulsiva, ela fica lá injetando. Ela fica inflamando. Porque ela não tem coragem de fazer.
Então ela inflama o outro pro outro falar, pro outro fazer, pro outro agir. E daí, se você tá nesse lugar, você faz, você age e você quebra a cara. Você quebra a cara. Eu lembro de uma vez uma pessoa apresentou um projeto. Uma pessoa visitou aqui a nossa igreja. Eles dois estavam frequentando a nossa igreja. Aí apresentou um projeto da área civil, tá? E aquela pessoa falou daquele projeto e que eles compraram aquela patente de alguém lá da cidade deles. E falava de um jeito assim, tão assim... Olha, eles estavam querendo investidores. E falava de um jeito, uau, aquela coisa toda. E eu falei, há quanto tempo vocês patentearam? Vocês compraram isso e patentearam para vocês? Há tanto tempo. Vocês vieram da cidade de vocês para cá, por quê? Não, é porque lá o pessoal não é muito... E aqui a gente vê, por causa de Cascavel, por causa de não sei o quê, uma potência, Foz do Iguaçu. Eu falei, olha, Foz do Iguaçu... Se você vê como essa potência toda... Foz do Iguaçu há muito tempo que está em fase de reconstrução. Alguém tenta, quebra, Foz do Iguaçu... Agora, se você falasse Cascavel, beleza. Não, mas é porque a gente quer, não sei o quê, não sei o quê. E tal, e tal. Eu falei, então, há quanto tempo vocês estão trabalhando em cima desse projeto? 6 anos. Na hora, irmão, eu olhei assim, eu falei... Sei não, tem alguma coisa errada aí. 6 anos. Esse projeto tem tudo para dar certo. Por que não tá dando certo? Tem alguma coisa errada aí. E a oratória do casal era boa. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E parapá, e parapá, e parapá. Aí, Deus preparou uma situação. Nós fomos conhecer o pai do menino. Quando eu conheci o pai, eu entendi tudo, irmão. Entendi tudo. Entendi o porquê que não dava certo. Entendi que, por mais que fosse um projeto bacana, o porquê que não prosperava. O pai, arrogante, soberbo, cheio de dívida. Vieram pra cá porque estavam cheios de dívida. Cheio de dívida. Que um dado momento Deus permitiu o pai falar. Primeiro o pai fala numa arrogância, irmãos. Sabe? Aquele negócio. Aí a gente foi conversando. E Deus permitiu. Aquele senhor ir se desconstruindo. E ir falando algumas coisas. O que eu quero dizer pra você, meu irmão? Ei! Não adianta. Não adianta. Deus está falando com alguém que está ouvindo aqui. Presta atenção. Não adianta colocar remendo velho em pano novo. Não adianta. Você pode ter um ministério tremendo. Você pode ter um projeto tremendo. Se você tem um passado que simplesmente você não resolveu, você fugiu dele. Você fugiu da tua cidade. Por quê? Você fugiu dos seus problemas. Por quê? Você está fugindo da tua responsabilidade. Quando eu saí daquele escritório, irmãos, eu tive um outro momento com aquele casal. E eu disse para aquele casal, olha, literalmente, esse projeto é muito bacana. Muito bacana. Vocês compraram de uma pessoa do interior da cidade deles, patenteou no nome da empresa deles. Só que eu disse para eles, falei, olha, meu irmão, se vocês não voltar para a cidade de vocês e não sanar todas aquelas dívidas,
Deus não vai prosperar vocês. Ah, meu irmão, aí não gostou não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não vou ser muito claro aqui, porque é uma empresa que está por aí ainda. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não, eu disse para aquele casal, falei, não adianta. Vende tudo que vocês têm e paga essas dívidas. Não adianta. Vocês vão fugir para Foz do Iguaçu, vocês vão para Cascavel, vocês vão para São Miguel, vocês vão para o raio que o parta. Tem pessoas. Isso que a gente tem que entender, irmãos. Eu não sei porque que eu estou parando nisso. Presta atenção. Isso que nós temos que entender. Se você deve para alguém, essa pessoa que se sente lesada, se ela não é crente, ela te amaldiçoa todos os dias. Se ela é crente, ela ora para que Deus faça justiça. Ela ora para Deus. Ela ora te entregando na mão de Deus. Ela ora para que Deus venha mover o teu coração para pagar ela. Ela ora. Isso que essas pessoas têm que entender. E eu dizia isso para aquele casal. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu dizia isso para aquele casal. Eu dizia, fulano, tem muitas pessoas que se sentem lesadas por vocês. Ah, o que vocês fizeram lá não deu certo, quebrou, não deu certo. Mas vocês têm que vender o que vocês têm e pagar essas dívidas. Senão uma hora vocês vão encontrar um louco que vai dar um tiro na cabeça de vocês, vai matar toda a família de vocês. Porque tem pessoas que eu acho que não têm noção, meu irmão. Aí, por que eu falo que as pessoas às vezes colocam a culpa em Deus das coisas? Porque daí esse rapaz, esse homem, ele falou assim, não, mas é que a gente precisa que dê certo isso aqui pra gente pagar as outras coisas lá. Meu irmão, vocês acreditam que eles não queriam vender o que eles tinham por questão de ego? De ego. Porque você olha nas redes sociais, parece que são milionários. Você tá entendendo? Por questão de ego. Agora eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Ai, Jesus vai vir buscar o quê? O meu carro? A minha casa? O teu carro? A tua casa? O teu dinheiro? Claro que não. Claro que não, meu irmão. O que é que Jesus vai vir buscar? A nossa alma. Agora que ego desgraçado é esse que você tem? Ei, ela é marassuri que ele é baia. Que ego é esse? Que prefere andar de carro do que pagar a sua dívida? Eita Jesus, por que Deus está falando isso? Que ego é esse? Vende o que tu tens. Tapa essas brechas. Jesus está voltando, meu irmão. Agora o que é que Deus está dizendo aqui? O plano que eu tenho para você não é de danos. Isso é um resultado das suas escolhas. Agora é tempo, irmão, da gente tapar todas as arestas. Todas. Porque Deus, Ele quer te fazer prosperar. Deus, Ele quer te prosperar, meu irmão. Jeremias 29:11. Deus, Ele quer colocar esperança no seu coração. Mas cadê o posicionamento espiritual? Cadê? Cadê o posicionamento espiritual? Fala para mim. O posicionamento em Deus. Entregar o coração para as coisas do reino. Mas o teu coração está aprisionado em tantas coisas, menos com as coisas do reino. Eu já vivo um inferno, pastora. Se eu morrer hoje, não vai fazer diferença. Ô, meu irmão, eu tenho certeza que o inferno, o real mesmo, isso aqui é só 1% do ensaio. Se a gente já não aguenta essa tribulação, ô perturbação que tem dias que parece que a voz do capeta está dentro da nossa mente. Imagine lá.
Mas ainda dá tempo, você está respirando. Você está respirando, ainda dá tempo de tomar um posicionamento em Deus. Um posicionamento em Deus. Ainda dá tempo. Mas o que eu vou fazer da minha vida, pastora? Ei, limpa o seu nome. Limpa. Se liberta desse lodo espiritual. Lodo. Opressão. Tribulação. Entrega a tua alma de verdade ao Senhor Jesus. Entrega o teu coração, entrega o teu caminho. Se renda. Não tem para onde a gente fugir, meu irmão. Não há outro caminho. Não há. Não há prosperidade sem Deus. A prosperidade sem Deus tem dois caminhos. Cadeia ou sepultura. Para pagar essa dívida eu vou fazer uns corre. Você não volta mais. Você não volta mais. Você não volta mais. Não tem outro caminho. É só um. E o Senhor te chama hoje. Toma uma posição na sua vida. Obediência é o que Deus diz para alguém nessa manhã. Obedeça. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Não perca. Anda de a pé. Mas paga tudo que você deve. Limpa a sua honra. Toma um posicionamento em Deus. Se posiciona na tua casa. Se levanta, sacerdote. Levanta a tua cabeça. Pior coisa para uma mulher é olhar para um homem sem direção, sem rumo, sem futuro. Não sei porque eu estou falando isso, mas para alguém Deus está falando. Pior coisa para uma mulher é olhar para o macho da casa, para o homem da casa e ver ele mais perdido do que ela. Depois de Deus, é você que é a direção dessa casa. É você que tem que dar o rumo. Talvez a sua esposa está olhando para você e está esperando um posicionamento espiritual seu e você lá. Querendo fazer as coisas tudo do teu jeito. Tudo da tua forma. E Deus está dizendo para alguém, o posicionamento é teu. É você que tem que se levantar. Eu vou profetizar esse texto novamente aqui. Assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de te causar dano. Plano de dar a você esperança e um futuro. Quem sabe o plano que você escolheu não está prosperando porque Deus sabe que aí nesse caminho você fuma, você bebe. Nesse caminho, Deus sabe que você cheira uma cocaína. Nesse caminho, Deus sabe que você não aguenta. E Deus tá dizendo, eu não quero você nesse caminho. Eu não quero. Por isso que você não prospera. Porque você não consegue ter fidelidade em Deus. E Deus está dizendo para alguém, é por isso que eu quero te tirar desse ambiente. Porque nesse ambiente você não fica no propósito.
E você é teimoso, você é teimosa, fica andando em círculo, igual o povo de Israel no deserto. A terra prometida está aí, mas você tem saudade do Egito. Saudade do Egito. Tá com saudade de esmola, de merreca, de coisa que entra numa mão e some na outra. A prosperidade de Deus, irmão, é uma prosperidade completa, ela vem de dentro para fora. É a paz que excede a todo entendimento. E toda pessoa que tem paz, ela pensa. Toda pessoa que tem paz, ela não é tola. O tolo é perturbado. O tolo é atribulado. O tolo anda em vidas errantes, mas que a paz que excede todo entendimento. O Ramarassuri que Sérgia, ela traz tranquilidade no coração. Ela te dá discernimento das coisas. Ela te faz ver as coisas diferente. Porque a paz, ela vem de Deus e não vem dos homens. Eu quero orar pelo seu coração. Toma uma decisão hoje em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, e te apresento os corações que estão nos ouvindo nessa manhã, que foram ministrados por esta palavra. Ajude ela a tomar um direcionamento. Porque se fez sentido para ele ou para ela, Pai, essa palavra mexeu com algo aí. Seu nome está sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra. E não esqueça. Posicionamento em Deus. Deus está esperando isso de você. Amém? Glória a Deus. Um beijo, tchau, tchau. Até amanhã às 11 da manhã com o programa Sementes da Fé.